começar, porque antes da gente ir para a área do segundo módulo, eu queria trabalhar essa mensagem. Veja, a gente selecionou só mensagens sobre comunicação espírita, tá? E essa é uma mensagem muito significativa, porque é uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes ao Conselho Federativo Nacional. Filhos, o Senhor nos abençoe. Efetivamente, as vossas responsabilidades no plano terrestre vos concitam a trabalho árduo no que se refere à implantação das ideias libertadoras da doutrina espírita, a que fomos traduzidos a servir. É uma mensagem de responsabilidade segura. Em verdade, nós outros, os amigos desencarnados, até certo ponto, nos erigimos nos companheiros da inspiração. Mas as realidades objetivas são vossas, enquanto desfrutardes as prerrogativas da encarnação. Compreendamos, assim, que a vossa tarefa na divulgação do Espiritismo é ação gigantesca, de que não vos será lícito retirar a atenção. Nesse aspecto do assunto, urge considerarmos o impositivo da distribuição equitativa e plena dos valores espirituais, tanto quanto possível, em benefício de todos. Leitura interpretativa. De que se trata a nossa responsabilidade distribuir valores espirituais. Essa é a tarefa de divulgação do Espiritismo, responsabilidade da qual nós não podemos nos eximir. Devotemo-nos à cúpula, de vez que em qualquer edificação o teto é a garantia da obra. No entanto, é forçoso recordar que a edificação é de serventia ou deve servir à vivência de quantos integram no lar a composição doméstica. Em doutrina espírita, encontramos a terra toda por lar de nossas realizações comunitárias. E por isso mesmo, a cúpula das ideias é conclamada e benéfica em auxílio da coletividade. Não vos isoleis em qualquer ponto de vista, sejam eles quais forem. Estudai todos os temas da humanidade e ajustai-vos ao progresso cujo carro prossegue em marcha irreversível. Observai tudo e selecionai os ingredientes que vos pareçam necessários ao bem geral. Nem segregação na cultura acadêmica, nem reclusão nas afirmativas do sentimento. Vivemos um grande minuto na existência planetária, no qual a civilização, para sobreviver, há de alçar o coração ao nível do cérebro e controlar o cérebro de tal modo que o coração não seja sufocado pelas aventuras da inteligência. Equilíbrio e justiça, harmonia e compreensão. Nesse sentido, saibamos orientar a palavra espírita no rumo do entendimento fraternal. Todos necessitamos de luz renovadora. Imperioso saber conduzi-la através das tempestades que sacodem o mundo de hoje, em todos os distritos da opinião. Congreguemo-nos todos na mesma formação de trabalho, conquanto se faça imprescindível a sustentação de cada um no encargo que lhe compete. Nenhuma inclinação à desordem, a pretexto de manter coesão, e nenhum endosso à violência sob a desculpa do progresso. Todos precisamos penetrar no conhecimento da responsabilidade de viver e sentir, pensar e fazer.
Os melhores necessitam do espiritismo para não perder o seu próprio gabarito nos domínios da elevação. Os companheiros da retaguarda evolutiva necessitam dele para se altearem de condição. Os felizes reclamam-lhe o amparo, a fim de não se desmandarem das facilidades que transitoriamente lhes enfeitam as horas. E os menos felizes pedem-lhe o socorro, a fim de se apoiarem na certeza do futuro melhor. Os mais jovens solicitam-lhe os avisos para se organizarem perante as experiências que lhes acenam no porvir, e os companheiros amadurecidos na idade física esperam-lhe o auxílio para suportar com denodo e proveito as lições que o mundo lhes reserva na hora crepuscular. Assim sendo, tende convosco todo um mundo de realizações a mentalizar, preparar, levantar, construir. Não nos iludamos. Hoje dispondes da ação do corpo que envergais. Amanhã seremos nós, os amigos desencarnados, que vos substituiremos na arena do serviço. A nossa interdependência é total. E, ante a nossa própria imortalidade, estejamos convencidos de que voltaremos sempre à retaguarda para corrigirmos, retificando os erros que tenhamos acaso perpetrado. Mantenhamo-nos vigilantes. Jesus na revelação e Kardec no esclarecimento resumem para nós códigos numerosos de orientação e conduta. Grafem essa expressão. Estamos ainda muito longe de qualquer superação à frente de um e de outro, porque realmente os objetivos essenciais do Evangelho e da codificação exigem ainda muito esforço de nossa parte para serem, por fim, atingidos. Finalizando, reflitamos que sem comunicação não teremos caminhos. Examinemos e estudemos todos os ensinos da verdade, aprendendo a criar estradas espirituais de uns para os outros. Estradas que se pavimentem na compreensão de nossas necessidades e problemas em comum, a fim de que todas as nossas indagações e questões sejam solucionadas com eficiência e segurança. Sem intercâmbio, não evoluiremos. Sem debate, a lição mora estanque no poço da inexperiência, até que o tempo lhe imponha a renovação. Trabalhemos servindo e sirvamos estudando e aprendendo. E guardemos a convicção de que, na bênção do Senhor, estamos e estaremos todos reunidos uns com os outros, hoje quanto amanhã, agora e sempre. Que mensagem, né? Que mensagem, que pontos de reflexão para a gente ter. Nós temos algumas versões dessa mensagem que foram, às vezes, revisadas no português. Então, algumas mensagens circulam, tirando, por exemplo, finalizando, reflitamos que sem comunicação não teremos caminho. Aparece só, sem comunicação não teremos caminho. Nós optamos por pegar a mensagem original conforme ela foi publicada em Reformador, sem nenhuma adaptação. Então, esse é o texto original conforme ele está publicado originalmente. E aí, a gente precisa observar alguns aspectos importantes. Nesses dias em que a gente ouve muito falar, não, porque Kardec está superado, porque a linguagem de Kardec já não é a mesma, porque a gente precisa atualizar a doutrina espírita, eu gosto de lembrar do Dr. André Luiz Peixinhos, ex-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Dr. André Luiz, numa entrevista a uma rádio baiana, o repórter muito afoito fez assim um discurso sobre a necessidade do progresso da doutrina espírita e concluiu perguntando ao Dr. André: o senhor não acha que Kardec está superado? E a resposta do Dr. André Luiz: infelizmente não. Infelizmente, porque nós superaremos Kardec. Quando?
quando nós nos apropriarmos do conceito, quando nós o vivenciarmos e estivermos prontos para avançar. Nós ainda não fizemos isso. Nós ainda não compreendemos a complexidade do que... Eu não estou falando dos espíritos, tá? Estou falando de Allan Kardec, cujo método de investigação, cujo processo investigativo constituiu o benefício que nos caracteriza o Espiritismo na forma como nós o conhecemos. Todas as obras que vieram depois de Allan Kardec são, na verdade, comentários sobre a obra de Kardec. A obra de André Luiz é um conjunto de exemplos do que Allan Kardec trabalhou. A obra de Emmanuel são aprofundamentos de conceitos que Kardec apresentou dentro do processo. A obra de Joana de Ângeles são contextualizações dos materiais que Kardec nos apresentou. Então, nós estamos com esses espíritos estudando Kardec e nós achando que está na hora da gente superar isso. Atenção com a mensagem. Conteúdo que começa por aí, ok? Todos bem? Alimentados? Prontos para uma outra jornada? Vamos adiante, então. Deixa eu colocar a outra apresentação, porque a gente vai seguir adiante aqui. Muito bem. Depois que a gente verifica o propósito, a gente agora vai lidar com a questão dos objetivos. Três a 0 para o passador de slide. Agora sim. Quando a gente fala sobre objetivos, a gente está saindo do porquê e a gente está entrando no campo do para quê. Quando a gente fala sobre o propósito, a gente está dizendo por que a gente faz alguma coisa, por que a gente faz comunicação social espírita para a promoção de uma transformação moral da humanidade. Mas para que uma transformação moral da humanidade? Essa é a questão do objetivo. É preciso ter em mente que o Espiritismo ressalta a necessidade de um progresso específico, é um progresso intelecto-moral, que é um caminho necessário para a plena felicidade do espírito. A gente ressalta, nós resumimos, para quê? Para a plena felicidade do espírito. Quem é o espírito plenamente feliz? São os espíritos da primeira ordem. São caracterizados pelo quê? Pelo progresso intelecto-moral. Então é disso que nós estamos falando. Como é que a gente vai trabalhar isso? Primeiro, vamos entender, numa perspectiva geral, que a comunicação social espírita ela atua na disseminação do conhecimento. Esse processo de disseminação, tendo como base a caridade, o respeito à liberdade individual e a busca pela integração das pessoas, é um mecanismo por meio do qual nós precisamos produzir este progresso intelecto-moral. Esse processo que se dá através de um estudo claro da mensagem espírita para que ela seja divulgada à altura das conquistas que ela nos oferece. E aí começa um dos primeiros problemas que a gente tem dentro do processo de divulgação espírita. Os divulgadores espíritas não conhecem o espiritismo. E isso é um problema sério, por quê? Porque na hora de codificar a mensagem, eles usam elementos incompatíveis com a mensagem que estão se fazendo portadores. Então você pede um cartaz sobre vamos abordar a temática suicídio dentro de um evento espírita. Aí você pede aos indivíduos para fazerem o cartaz, aí daqui a pouco vem um cartaz assim, né? Suicídio não é a solução. Uma corda e uma forca. Uai, é disso que a gente está falando? É desse processo que a gente está falando com isso daqui? Então, o conhecimento doutrinário, ele é a base que antecede o processo de divulgação. Daí nós temos insistido bastante, olha, o trabalho da comunicação social espírita, ele não pode acontecer dissociado do trabalho do centro espírita. Seria muito interessante se a gente tivesse, da mesma maneira que a gente tem, reunião de estudo da mediunidade e de prática mediúnica.
que é que a gente faz? A gente se reúne, a gente estuda um pouco sobre mediunidade, depois a gente tem a prática mediúnica. Como é que se dá a evangelização? Dia certo, hora certa, a gente estuda sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita, a gente tem movimentos de prática disso. E comunicação social? Qual é o dia que a gente se reúne? Aonde a gente se reúne? O que a gente estuda? Então, nós não temos uma continuidade para esse trabalho. O que acontece? Eu não consigo formar um grupo que dá continuidade a trabalhos. Por que eu não consigo? Porque eu não tenho um local, eu não tenho periodicidade, eu não tenho programação. Então, o que a gente tem recomendado? Vamos tentar fazer com que a nossa reunião ela tenha local, hora e propósito. Uma proposta de estruturação do trabalho da comunicação. A gente reúne, daí a gente estuda um pouco de doutrina espírita, a gente relaciona a doutrina espírita com conteúdos de comunicação, e depois a gente faz o laboratório de produção de coisas. Com que vantagem? Quando eu produzo quem sabe mais com quem sabe menos, ambos aprendem. Então a gente vai começando a focar. O que tem acontecido? Nós temos importado uma linguagem semiótica que não é nossa. Por quê? Porque a gente tem utilizado uma semiose convencional do mundo. A gente não desenvolveu ainda uma linguagem de comunicação que é espírita, de imagens, de valores, de contextos. Por quê? Porque nós estamos importando valores o tempo inteiro. Veja que coisa curiosa. Vocês receberam uma série de pequenos desenhos de Jesus. Vocês viram no grupo, como a gente preparou alguma coisa daquilo dali? Todos aqueles desenhos foram produzidos por IA. Nós especificamos e produzimos. Sabe qual foi a grande dificuldade de selecionar os materiais? Você fala Jesus, aparece um Jesus com mão furada e com aquele coração no meio, cheio de coisas aqui. E você tendo que fazer inúmeras vezes. Retira isso, isso não é assim. Até a gente conseguir aquela expressão do Jesus que ri, daquele Jesus alegre, daquele Jesus que representa o modo como nós visualizamos Jesus. Então nós precisamos produzir cerca de 100 imagens para tirar 5, 10, com todo um esforço. Olha, faz de novo, olha, faz de novo. Não é essa maneira, faz de novo. Por quê? Porque estamos trazendo todos os aspectos. Falou Jesus? Falou, tem que ter brilho, né? Tem que ter coração de Jesus, tem que ter mão furada, tem que ter cruz envolvida no meio. E essa não é a nossa linguagem. Esse não é o modo como nós trabalhamos com isso. Com que cores? Olha, eu não quero essa cor tão pesada, eu quero uma coisa mais leve, eu quero uma coisa mais alegre. Eu gostaria que Jesus tivesse um modo de falar diferente em torno desse assunto. Então, esses são aspectos de uma dimensão comunicativa que precisam ser desenvolvidos com base na doutrina espírita, propriamente dita. Vamos adiante. Vamos pensar nesses objetivos da comunicação social espírita em síntese. Ok? Deixa eu explorar isso aqui um pouquinho, porque eu queria que a gente... Esse aqui é o conteúdo que nós vamos ver dentro da estrutura como um todo. Então, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo... eu já sei o que é. Desce. Aí eu mandei o currículo assim, André Henrique de Siqueira, evangelizador, colaborador da FEB. Ponto. Eles não gostaram do currículo. Aí o que aconteceu? Eles foram no meu currículo Lattes, baixaram o currículo Lattes. Daí eu fui começar uma apresentação, botei lá o computador para fazer uma coisa, e a menina começou a ler. As disciplinas que eu tinha ministrado de computação, as teses que eu tinha orientado de computação. Depois daquilo cansou, né? Que eu me levantei, que fui falar alguma coisa, aí eu não conseguia fazer com que o projetor projetasse as coisas do computador. Né? E
o Lindomar Coutinho, que é um grande amigo de Ilhéus, que estava sentado na mesa, disse assim, e isso é porque é doutor em comunicação. Estou eu aqui agora apanhando do computador por conta disso, viu? Eu queria trazer para vocês uma visão geral sobre esses aspectos aqui. Vamos lá, meu filho, me ajude, não vai ser assim não. Bom, a gente vai observar, dentro desses aspectos da comunicação, essas dimensões, primeiro, do progresso espiritual, do suporte espiritual, do combate ao materialismo e à ignorância, a um processo de integração do conhecimento, a um modo de vivência e a promoção de cada um desses específicos. Por quê? Porque a gente precisa utilizar cada um desses elementos dentro do nosso modelo de progresso. Então, a gente vai avançar um pouco nessa direção. Primeiro, como os objetivos. Tá? São objetivos da área de comunicação. Primeiro, promover o progresso espiritual do ser humano. Oferecer conhecimento e suporte espirituais. Combater o materialismo e a ignorância. Promover a educação moral e o esclarecimento por meio da divulgação do conhecimento espírita, incentivar o estudo e a prática do Evangelho, promover a prática incondicional da justiça, do amor e da caridade e utilizar meios e ferramentas de divulgação efetivamente. Não é simplesmente utilizar, é utilizar efetivamente. O que significa efetivo? Significa que é eficaz, isto é, alcança o seu propósito, e é eficiente, isto é, não faz o recurso de qualquer maneira, usa da melhor maneira possível. Então, nós estamos diante de um desafio que é muito curioso. Por quê? Olha a mensagem de Bezerra. A vossa tarefa na divulgação do Espiritismo é ação gigantesca. Urge considerarmos o impositivo da distribuição equitativa e plena dos valores espirituais. Urgente a distribuição equitativa dos valores espirituais. Dona Ivone do Amaral Pereira, espírito, em uma comunicação no Grupo Ismael, ela chamou a atenção dizendo o seguinte: vossos celeiros estão repletos do trigo espiritual. A humanidade está faminta. Por que vocês os mantêm fechados? O que ela quer dizer com isso? Onde está a divulgação? Onde está a entrega desses valores espirituais de que nós estamos falando? Quinta-feira, à noite, a minha esposa está com a mãe numa situação de paciente terminal. Ela já está sob cuidados paliativos. E nós fomos assistir, então, uma palestra de uma médica, doutora Ana Cláudia, que é uma médica especializada em cuidados paliativos. No auditório, lá do Centro de Convenções de Brasília, que é um auditório para aproximadamente 5.000 pessoas, não tinha vaga livre. Tinha gente assim, tapeando para poder entrar para assistir a palestra, uma palestra que a gente pagou para ir assistir, todo um processo. Pronto. Durante 1h30, eu assisti uma palestra espírita. Os conteúdos que ela nos ofereceu são conteúdos que em qualquer centro espírita, mais ou menos, sem muito conhecimento doutrinário, o camarada, nos primeiros dias de conhecimento da doutrina espírita, ele fala daquele conteúdo para as pessoas. E me chamou muita atenção porque o povo saiu comentando: nossa, que coisa extraordinária! Que conhecimentos, nunca tinha pensado sobre isso. O que é que a mulher falou? Olha, a morte é um momento importante da nossa vida. A morte é um instante que a gente precisa se preparar para ele. Ah, é? Resumo da obra da exposição da mulher, introdução de André Luiz no livro Nosso Lar. Pronto. Foi o resumo da palestra dela. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas desse valor espiritual. Daí o Dr. Bezerra de Menezes falar sobre essa necessidade de uma distribuição equitativa desses valores.
Estudai esses temas, observai tudo e selecionai os ingredientes que vos pareçam necessários. Vamos orientar a palavra espírita no rumo do entendimento fraternal, porque todos necessitamos de uma luz renovadora. E conclui o benfeitor amigo. Jesus na revelação, Kardec no esclarecimento. Sem comunicação, não teremos caminhos. Esse reflexo que o benfeitor traz, ele vai nos caracterizar, então, um processo muito particular, que é um processo de promover o progresso espiritual do ser humano. Gente, como é que se dá essa história desse progresso espiritual? Vamos entender um pouquinho esses elementos, porque eles são chave para o trabalho que nós vamos desenvolver. Primeiro, o progresso espiritual ele está assentado sobre 3 experiências diferentes. A experiência, quando nós relacionamos-nos com o universo, através da experiência material, o universo imprime na gente experiência de como a lei funciona. O que acontece se eu segurar aqui? A força que eu aplico, ela devolve a mim. Terceira lei de Newton. Ok? Se eu machuco aqui, eu machuco minha mão. Ah, é. E se eu fizer isso aqui? É a mesma coisa. Então, com a experiência, eu vou assimilando padrões de comportamento da natureza. Então, a gente vai entender o seguinte: o resultado da experiência é a confiança nos padrões da natureza. Confiança, em latim, fides, em hebraico, emuná, é fé. Qual é o resultado da experiência? Fé. Mas que fé? Não é aquela fé do catolicismo romano ou das tradições do cristianismo romano que dizem que fé é você acreditar no que é impossível. Não. Fé é você acreditar na forma como as coisas são. O que acontece se eu soltar esse objeto? Por que vocês sabem disso? Experiência. E a experiência é tamanha que você confia que a natureza vai continuar se comportando. Isso é fé. Esse é o processo de fé. O resultado da experiência é a construção da fé, diferente da razão. A razão é outro tipo de estratégia. Com a razão, você faz cálculos de comportamento. Se eu solto isso e tem algo no meio, dentro da trajetória, ele vai cair aqui. Ora, qual é a massa desse objeto? Tantas gramas. Dado tantas gramas, considerando a massa da Terra, a proporção de queda dele vai a uma velocidade de tantos metros por segundo, porque é uma regra de comportamento, é um cálculo. A massa atrai a massa, proporcionalmente ao produto das suas massas, inversamente ao quadrado das suas distâncias. Boto na fórmula e calculo. A razão é um instrumento pelo qual nós apreendemos a natureza em regras de comportamento e, aplicando essas regras, nós adivinhamos o comportamento que ela vai ter. Foi assim que nós botamos um foguete na Lua e o trouxemos de volta. Ninguém nunca tinha ido lá antes. Mas a gente foi fazendo experimentos, cálculos, bota, trabalha, funciona. E se lá na Lua a gravidade não funcionasse como a gente havia calculado? Não tinha voltado ninguém. Mas por que a gente conseguiu ir e voltar? Porque a confiança de que as leis funcionam, experiência, deu ok, e o processo da razão deu ok. Então, esses são 2 instrumentos importantes de progresso espiritual: experiência e razão. Qual é o terceiro? O terceiro é o sofrimento. É dor? Não. Precisamos aprender a distinguir sofrimento de dor. Dor é um tipo de sofrimento, mas não é o único. Sofrimento
É toda a experiência quando nós não somos os agentes, não somos nós os responsáveis pela ação. Por exemplo, nós sofremos a iluminação solar. Nós sofremos. O que a gente fez para ter iluminação solar? A gente não fez nada. A gente não fez nada. O sofrimento é uma estratégia que a vida utiliza para nos corrigir. Olha, você pensa que é assim? Você acha que é assim? Então, deixa eu submeter você a um conjunto de experiências para lhe corrigir. Você acredita que esse cálculo é dessa maneira? Pois eu vou mostrar que não funciona assim. Eu vou lhe oferecer sofrimentos, isto é, experiências em desconformidade com o que você acredita, para que você possa se corrigir. É por isso que a gente diz, o que é o bem é o que funciona, é o que de acordo com a lei natural. Quando ela não é, a gente insiste com aquilo, sofre as consequências e vai aprendendo para o processo. Conversávamos hoje de manhã. Qual é a primeira bem-aventurança? Humildade. Qual é a segunda? Prova. A segunda é a lição do sofrimento. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os enlutados. Bem-aventurados os que sofrem. Aí a gente precisa compreender primeiro a noção de bem-aventurança. Ok? Algumas traduções estão querendo unificar isso e dizem assim, felizes. Tem razão. Tem razão. Mas no português não pode ser felizes. Porque a expressão que fala sobre felicidade no grego, makarios, e não eudamônia, é uma expressão diferente. Eudamônia é a felicidade que a gente tem quando a gente se sente alegre, quando alguma coisa bacana acontece, quando a gente recebe um presente, quando tudo vai bem na minha vida, essa é eudemônia. Okay? Makarios é uma experiência diferente. Makarios é a felicidade dos heróis e só deles. Por quê? Porque os heróis fizeram um esforço de transformação e agora são dignos de viver como os deuses. Isso é Makarios. Então, a tradução não é felicidade, não é felizes os que sofrem. Seria um contrassenso. O sentido de bem-aventurados. Por que bem-aventurados? Porque a aventura é uma expressão literária, muito conhecida no mundo antigo. O mundo antigo classificava 3 tipos de literatura. A comédia é um tipo de literatura onde o homem bobo, o homem ignorante, sofre. E como o sofrimento dele, a desgraça aconteceu ao homem bobo, a gente já sabia que iria acontecer, porque ele é bobo, então a gente ri. Ela é uma desgraça divertida, por isso ela chama comédia. A comédia é a desgraça que acontece ao homem ignorante. A tragédia é a desgraça que acontece ao homem sábio. Ele não merecia aquilo, ele se preparou para aquilo não acontecer e ainda assim aconteceu. É o segundo estilo de literatura. E o terceiro estilo de literatura, muito típico da antiguidade, era a aventura. E o que caracteriza a aventura? A aventura é o homem bobo, normal, comum, sem expressividade, que transforma-se no homem sábio, no homem bom e controla a partir daí a si mesmo. E por isso as adversidades da vida não o levam nem a tragédias, nem a comédias. Homem-Aranha. Como é que começa o filme? Não importa a versão. Começa ele fazendo uma coisa boba, uma coisa tradicional, mostrando que ele é um Zé Ninguém. Aí o que ele descobre? Ele descobre que ele tem grandes poderes, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A mais importante frase filosófica do século XX.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando ele descobre que ele tem grandes poderes, ele já passa a fazer todas as coisas? Não. Aí ele vai perceber que ele precisa aprender a usar os poderes. Então ele passa por uma série de experiências onde ele passa a dominar os poderes. Ele passa a dominar os poderes, ok. Está pronto? Ainda não. Ele precisa enfrentar o seu arqui-inimigo, que é o seu espelho, ou seja, é ele próprio. É ele próprio, é o outro que tem tantos poderes quanto ele, que tem tantas coisas quanto ele, mas é contra os ideais dele. E somente quando ele supera o seu arqui-inimigo, ele então vira o herói. E este herói é um bem-aventurado. Quando Jesus dizia assim, bem-aventurados, pronto. Ele já está dando um contexto completo desse processo. Bem-aventurados os humildes, porque nós não podemos começar uma jornada de aprendizado se a gente não sabe que a gente tem o que nos falta. Está pronto para a humildade? Estou pronto para a humildade, Senhor. Então agora você precisa aprender a lição do sofrimento. Porque o orgulhoso, ele quer mandar na vida dele. Ele quer ser o dono da vida dele. Todas as coisas que acontecem na vida dele é ele que controla. Qual é a primeira lição que a gente precisa aprender nesse roteiro? Você não controla. A vida não está à sua disposição para ser do jeito que você quer. A vida é do jeito que ela é. E se você acha que você controla, ela vai lhe dar umas rasteiras só para dizer o seguinte: aceite, compreenda, resigne-se, entenda o que está acontecendo com isso. Você acha que entendeu todas as coisas, que o mundo funciona de acordo com a sua cabeça? Pois é, eu vou lhe mostrar que o mundo tem funcionamentos que você não consegue compreender ainda. Entenda isso. Então, pelo sofrimento, corrige-se a razão e corrige-se a experiência. Tudo bem? Todo mundo acordado ainda? Estou enchendo a paciência de vocês? Então tá bom. O segundo objetivo, além de promover o progresso espiritual, é nós oferecermos conhecimento e suportes espirituais. O que significa esse suporte espiritual? Ele precisa assentar-se sobre esses 3 elementos críticos. Primeiro, conhecimento. Fé, confiança e capacidade. Esses 3 elementos são críticos para nós construirmos uma verdadeira estrutura de suporte espiritual para os indivíduos. Por isso, no nosso processo de comunicação, eu preciso disseminar conhecimento doutrinário, sim. Eu preciso oferecer conforto, consolo, de maneira para que as pessoas tenham mais confiança na vida. Confiança em Deus. Confiança que as coisas estão seguindo. Sim, mas eu preciso desenvolver habilidades nas pessoas. Porque o sujeito que conhece e confia, se não fizer, vai ficar no mesmo lugar. Então isso é um processo. Às vezes a gente começa o processo de conforto para depois levar ao conhecimento. Às vezes a gente começa o processo de dar conhecimento para depois trazer o conforto. Mas seja por onde a gente começa, o fazer é a coisa mais importante. Eu garanto, Ângela, que você não será feliz se você não fizer a caridade. Não adianta você compreender a caridade. Não adianta você acreditar que a caridade é importante. Se você não vivenciá-la, você não vai alcançar a felicidade. Estou rogando praga em Ângela? Não. Estou descrevendo para ela a pesquisa que Allan Kardec fez com os espíritos no céu e no inferno. Todos eles estão dizendo, olha, se eu tivesse aí, eu teria feito mais. Olha, se eu pudesse voltar, eu faria mais.
Olha, a minha felicidade hoje não é completa porque eu deixei de fazer. Eles estão dizendo isso. Então a gente precisa oferecer esses elementos. É o objetivo da divulgação, oferecer conhecimento e suporte espiritual para os indivíduos. Combater o materialismo e a ignorância. Vamos comparar esses dois conceitos porque são elementos de uma comparação importante. Dentro do materialismo e da ignorância, nós encontramos 5 forças que são muito determinantes para esse modo específico de pensar, muito típico do século XIX e que aparentemente não foi adequadamente digerido pelo século XX. O niilismo, o que é o niilismo? A doutrina de que depois daqui resta o nada. Morreu, acabou. Qual é a consequência do niilismo? Cícero, carpe diem. Comamos e bebamos, porque amanhã estaremos mortos. Aproveite agora enquanto você está vivo, porque amanhã você vai estar morto. A que preço? Os hedonistas diziam, ao preço da plena satisfação dos sentidos. Como eu só sou matéria, qual é a única coisa que pode me trazer satisfação? O prazer. Então a minha vida deve ser uma busca exacerbada pelo prazer até a última gota. Isso é a consequência de um pensamento materialista efetivo. Ok? Esse é o fundamento da concepção dionisíaca das coisas. Experimente. Busque a lassidão dos sentidos. Busque o prazer como fenômeno central da existência. Isso me leva a um existencialismo materialista. O existencialismo, que é uma concepção filosófica que diz que você precisa dar propósito à sua existência, não adianta você esperar que os deuses ou que Deus lhe traga algum tipo de felicidade. Você precisa fazer isso. Tanto o niilismo quanto o existencialismo materialista, eles se consolidam no século XX através da obra de Friedrich Nietzsche. Em especial, uma obra chamada O Crepúsculo dos Deuses, onde ele está falando sobre a descoberta de que os deuses estão em silêncio. Não adianta a gente pedir as coisas que os deuses não vão atender. Então só nos resta uma coisa, tome conta da sua vida, porque os deuses não vão fazer isso. Não adianta você esperar que os deuses façam justiça. Justiça é uma coisa que você tem que fazer. Essa é a primeira expressão. Então, no Crepúsculo dos Deuses, Nietzsche vai contar uma história que é o louco que mata Deus. E o louco que mata Deus, depois de ter assassinado Deus, ele sai gritando, Deus está morto, a grande frase, né? Curiosidade, um estudante da Universidade de Berlim pichou no muro de Berlim, Deus está morto, Nietzsche. E aquela frase ficou lá durante um bom tempo, até o dia que Nietzsche morreu. Aí um outro estudante diz assim, Nietzsche está morto, Deus. Vingança é um negócio sério. Mas o louco de Nietzsche, depois de afirmar que Deus estava morto, ele faz uma pergunta interessante. Mas peraí, se Deus está morto, por que ao dia sucede à noite? Se Deus está morto, por que as vagas do mar continuam indo e vindo? Por que o sol nasce? Por que a lua se mantém no lugar? Deus não está morto? É a reflexão que o louco, assassino de Deus, faz. Muito curioso que, como decorrência desse processo, Nietzsche escreverá a chamada Genealogia da Moral, uma das obras mais importantes do pensamento de Nietzsche, onde ele advoga a necessidade do além do homem. Übermensch, em alemão, não é a nossa tradução não deveria ser o super-homem no sentido do homem muito forte, é o
depois do homem, aquilo que supera o homem. E a concepção de Nietzsche é, da mesma maneira que o homem superou o animal, o além do homem superará o homem. E o além do homem é um protótipo de um existencialismo materialista, como ele sabe que a vida dele é aqui, como ele compreende que não existe nada do além, ele vai assumir a própria existência e ele vai conduzir os mais fracos do que ele. Se você é mais fraco do que eu, você vai fazer o que eu quero para a minha satisfação. Ponto. Isso é uma consequência do pensamento que ali está. Então nós vamos encontrar pérolas em genealogia da moral. Mulheres são seres menores do que os homens. De fato, diz Nietzsche, toda a experiência de vida das mulheres se resume a 2 palavras: ter filhos. Está lá. Está lá escrito desta maneira. Por quê? Existencialismo materialista. É mais frágil do que eu? É, sob minha dominação. Ponto. E qual é a noção de fragilidade que ele estava trabalhando? Uma noção de fragilidade física, porque ele não entende outra. Ele não compreende nenhum outro propósito em torno desse processo. O outro elemento que passa a surgir como consequência desse conceito materialista, a vida como um processo de consumo, pura e simplesmente. Você queria falar? Só comentar rapidão que, assim, o pessoal que teoriza o medo dos extraterrestres, a dominação, é porque eles veem essa visão materialista. O que nós, enquanto homens, fizemos? Dominamos, escravizamos e consumimos quem é abaixo de nós. Então, o medo de uma raça superior é que farão isso conosco. Essa é a base. Esse é o conceito do existencialismo na forma como a gente está trabalhando. Dentro do propósito do consumismo é o quê? Ora, se a minha vida é uma experiência hedonista, isto é, para a satisfação dos meus sentidos, se eu consigo transformar o outro em objeto de prazer, é lícito. Ok? É lícito. Se você pode ser meu objeto de prazer, por que não? Aristóteles vai desenvolver no livro Ética a Nicômaco um conceito muito interessante. O homem bom é o homem das aparências. É o homem que sabe se adaptar aos contextos para parecer justo. Por que ele está falando isso? Por conta de uma concepção materialista. A honra grega, o orgulho grego, é um orgulho social. E isso fará com que Niccolo Machiavelli, pela primeira vez na obra O Príncipe, ele resolve falar, sem fazer uma citação à Bíblia. É o primeiro livro ocidental, depois do cristianismo, que não faz nenhuma citação aos textos do Novo ou do Velho Testamento. E qual é a proposta dele? Uma ética aristotélica. Ora, o príncipe deve se comportar de tal maneira que ele seja o vencedor. Se ele precisar fazer maldades, maldades. A maldade se faz de uma vez. A bondade é que se faz aos poucos. Porque se você fizer toda a bondade de uma vez, depois não tem mais o que você oferecer. Não há moeda de troca. Surgiu o conceito do maquiavélico. Conceito hedonista. Que, curiosamente, muitos espiritualistas adotam. Então, às vezes, a gente tem um pensamento espiritualista, mas o comportamento ético é completamente fundamentado nesses processos. Dentro do materialismo e da ignorância, um dos instrumentos mais adequados são informações falsas. Por quê? Através da informação falsa, o que é uma informação falsa? É aquela informação que só cria uma ilusão. Não é, eu sei que não é,
Mas para que você se submeta ao meu rigor, para que você se submeta aos meus interesses, eu lhe passo informações que não são verdadeiras. E eu sei que não são. Mas o que eu estou querendo é que você se submeta a um determinado modo de comportamento que me interessa. Porque eu não tenho compromisso com você. E uma retórica hedonista. A essência da retórica hedonista, o hedonismo é aquela doutrina que centra a vida humana no prazer. A essência da retórica hedonista é a identificação da felicidade, da alegria com o prazer. E é muito curioso, porque nós vivemos dias em que poucas pessoas têm o discernimento de separar o que é prazer, o que é alegria e o que é felicidade, como conceitos e categorias diferentes. O que é o prazer? O prazer é a satisfação dos sentidos. Está com fome? Tá. Comeu? Comi. O que é que você sente? Prazer. Está com sede? Estou. Bebeu? Bebi. O que é que você sente? Prazer. Gosta de chocolate? Gosto de chocolate. Comeu uma barra, o que é que você sente? Comeu 2 barras, o que é que você sente? Comeu 5 barras, o que é que você sente? Comeu 150 barras, o que é que você sente? Dor de barriga. O prazer, ele tem uma característica muito própria. Satisfeito, ele cessa. Está satisfeito? Estou. Acabou. Ele não gera mais, ele não tem continuidade, porque ele é o atendimento de uma necessidade. Isso é prazer. Prazer tem a ver com elementos físicos, sensoriais, necessidades fundamentais. O que é alegria? Alegria é um prazer psicológico. Alegria é aquilo que não cessa a satisfação, porque ela não tem a ver com estresse, ela não tem a ver com o gráfico de queda, de olha, não tem mais resposta a esse estímulo. E a gente vive uma sociedade onde as pessoas não conseguem mais recuperar o sentido de alegria, porque elas identificam a alegria como prazer, pura e simplesmente. Então, é uma busca desenfreada do prazer, retórica hedonista. A diferença entre alegria e felicidade? Não sei. Ainda não tenho maturidade espiritual para identificar isso. Porque a ideia de felicidade, ela não é uma ideia de alegria, simplesmente. Ela é uma ideia de plenitude. Felicidade tem a ver com uma categoria que a gente vê, Paulo está incomodado quando ele está indo para o deserto, passando pelo deserto, o que ele está refletindo? Encontrei Estevão, discuti com ele, matei com ele, homem ignorante, mas ele tinha um negócio que eu não sei de onde ele tirou. Abigail sempre foi uma jovem, linda, maravilhosa, mas imatura. Quando eu encontrei doente, ela tinha um negócio que eu não sabia o que era. Por que danado? Eu passei a minha vida toda estudando, eu sou um sábio, eu sou um indivíduo que sempre segui a lei, que sempre tive algumas coisas, mas eu não consigo ter a paz espiritual desses ignorantes. Lembram dessa reflexão que ele está fazendo? O que está me faltando? Está faltando felicidade, meu amigo. Está faltando felicidade. É essa felicidade, que essa é uma conquista, que quando você a compreende, você é capaz de sacrifícios que ninguém consegue entender. Gesiel para a irmã. Gesiel, você está morrendo. Abigail, não se preocupe comigo. Eu estou com Jesus. Eu estou bem. Agora, com quem eu te deixo? Porque eu lhe encontrei, eu lhe perdi, agora que eu lhe encontrei, nessa situação eu estou partindo, com quem eu lhe deixo?
Saulo, meu noivo. Gesiel olha para ele e diz assim: então te deixo em boas mãos. Saulo foi fiel a Moisés. Quando conhecer Jesus, saberá honrá-lo. Imagina o incômodo de Saulo. Imagina o incômodo. Isso não é uma atitude de quem conhece prazer e alegria, simplesmente. Isso é uma atitude de quem encontrou um tipo específico de realização que... Joana de Cusa, foi a morrer que te ensinou esse teu Cristo? Não, só a morrer, a te amar também. Isso é resposta de quem compreendeu as coisas num nível completamente diferente, entende? Então, esse processo que está do lado de cá é um processo inalcançável para o materialismo egoísta, que é o que a doutrina espírita vem trazer. Por que confiança em Deus? De onde advém a confiança em Deus espírita? É prova, viu? De um conceito muito simples. Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Inteligência suprema, tem propósito. Causa primária, está acontecendo conforme está se prevendo. Ah, mas está ruim. Então você não entendeu ainda. Percebe que é uma mudança de estrutura? É uma mudança no modo como nós nos relacionamos com as coisas. É a fuga de um processo ilusório de achar que a realidade deve ser do jeito que a gente acredita, porque a realidade é do jeito que ela é. Ponto. Somos nós que nos adaptamos a esse processo da realidade. A confiança em Deus é esta convicção. Olha, não termina. A gente tem sequência. Mas isso advém da certeza da imortalidade. Casimiro Cunha tem uma trovinha que eu sou apaixonado por ela. E lembro dela desde pequenininho, Ângela, porque estava na contracapa daquela série A Vida Fala. Casimiro Cunha diz assim: embora algemado à carne, eleva-te a altos níveis. O mundo faz vencedores, Jesus faz invencíveis. Dá para entender essa distinção? O mundo faz vencedores, Jesus faz invencíveis. Essa relação... Puxa, peraí. Quem é mais forte, o vencedor ou o invencível? Esse é um convite diferente. Olha, eu vou te colocar nessa situação. Tá. Gandhi foi entrar no trem, o guarda disse: aqui não. Pegou o bilhete dele e jogou no lixo. Ele foi lá, pegou o bilhete, porque era direito dele. O guarda deu uma surra. Ele foi lá e pegou o bilhete de novo. O guarda deu outra surra. Ele foi lá e pegou o bilhete de novo. O guarda deu outra surra. Ele não estava mais conseguindo levantar. O guarda achou que estava satisfeito. Ele foi se arrastando e pegou o bilhete de novo. Isso é um conceito que a gente não está muito familiarizado com ele. Que é um conceito que advém desse processo. Quando os espíritos nos dizem assim: você já se viu como um espírito imortal? Você já imaginou nas consequências de uma tal atitude? Isso é que muda tudo. Uma perspectiva justa, amorosa e caridosa. Essa é uma proposta que a doutrina espírita nos faz, que é
a construção do homem de bem, na sua essência, continuamente, em todas as atitudes. Vai lavar o banheiro? Vou, com caridade. Vai fazer a comida? Vou, com caridade. Vai lavar uma louça? Vou, com caridade. Vai julgar um caso? Vou, com caridade. Vai dar uma aula? Vou, com caridade. Vai limpar um chão? Com caridade. Esse é um sentido que muda completamente a perspectiva das coisas. Porque eu não estou fazendo aquilo pelo outro. Eu estou fazendo porque eu compreendo que deve ser feito. Ponto. Não é mais uma relação de troca. Não é mais uma relação de, olha, eu gostaria que vocês me admirassem por isso que eu estou fazendo. É assim porque este é o melhor que eu posso fazer. Porque eu me compreendo como um ser integrado a esse processo existencial e disso decorre uma ética diferenciada, que é uma ética imortalista. É uma ética que não está contemplando o aqui e agora. É uma ética que está vendo um processo diferente. Então, em nosso esforço de comunicação, nós estamos comprometidos com o combate àquele conceito e a exaltação desses conceitos. Por isso, não podemos perder as oportunidades de veicular, no esforço da comunicação, as provocações construtivas, que em teoria da comunicação social espírita nós chamamos a função evangelizadora. O que é a função evangelizadora? É aquela que contribui para a formação do homem de bem. A função midiática é o instrumento de que nós nos servimos para estabelecer esse processo. E a função integradora é a função que permite que nós unifiquemos esses processos em vistas dos propósitos de progresso. 3 funções: evangelizadora, integradora, midiática. A comunicação social espírita, utilizada para combater o materialismo e a ignorância, vai nos trazer, então, perspectivas importantes em relação à promoção de uma educação moral, de um conhecimento espírita para o desenvolvimento de uma verdadeira mentalidade cristã. Qual é a verdadeira mentalidade cristã a qual nós estamos nos reportando? O capítulo do homem de bem. Quando nós estamos falando dessas virtudes, que são virtudes que nada têm a ver com um comprometimento de natureza religiosa fideísta. Nada tem a ver com isso. São valores que nascem de uma convicção espiritual. Então, ela não tem a ver se eu acho que Jesus é o Messias, se Jesus é o Salvador da humanidade. Não tem a ver com isso. Se eu entendo que Maomé é isso, aquilo, se eu entendo que Krishna é isso, aquilo. Não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com valores. Agora, nós espíritas precisamos reconhecer o tesouro que é a doutrina espírita, que Emmanuel nos relatou. Estão lembrados? Toda doutrina, toda religião é santa, mas só a doutrina espírita nos traz isso. Por quê? Porque o espiritismo, o que é que ele tem de diferente? Ele deu um passo. Ele deu um passo em direção a quê? Endevassar o invisível. Então, nós não estamos agora falando de suposições, nós estamos falando de convicções. Mas o que tem acontecido? A gente está abrindo mão disso. A gente está querendo um espiritismo de crenças. A gente está querendo um espiritismo de opiniões. A gente está querendo um espiritismo de convenções. Um espiritismo que agrade, que contemporanize. E o espiritismo não é assim. Ele tem uma estrutura e ele tem um discurso próprio.
convicto, fundamentado, não tem receio de enfrentar a razão face a face. Nunca teve. Por isso, o processo de divulgação doutrinária não pode acontecer sem um processo de fundamentação doutrinária. Para que a gente possa conquistar uma divulgação espírita eficiente, é preciso que o divulgador espírita tenha segurança doutrinária. Porque é na segurança doutrinária que ele vai escolher os elementos de comunicação que são coerentes com o processo semiótico, os meios que são coerentes com isso daqui. Porque se ele não fizer, ele vai voltar a uma atitude de uma retórica materialista, de uma retórica manipuladora, de uma retórica que tenta chamar a sua atenção para o que não é. Compreendem esse processo? E a gente começa a contemporaneizar com uma série de coisas. A gente começa a aceitar, não, isso aqui vai agradar bem as pessoas. Sim, mas isso não é verdade. Não, mas assim, né? A gente também não precisa usar a verdade assim, tão, né? É? Esse comportamento